Preparando o domingo. Bem-vindo, bem-vinda você que acompanha agora conosco o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos do sexto domingo da Páscoa. É o tempo da Páscoa que vai chegando ao seu fim, estamos muito próximo da festa da Ascensão, da festa do Pentecoste, e ali vemos o quanto a palavra de Deus vai nos conduzindo a perceber a força do Espírito que nos reúne, que nos faz comunidade, e que esta comunidade se torna, portanto, o rosto de Jesus no mundo. Esse é o convite que a liturgia de hoje vai nos fazer, e eu convido você também a participar deste encontro, preparando-se espiritualmente, colocando-se nessa atitude de oração, e por isso, invocando o Espírito Santo, damos início ao nosso encontro de hoje. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. Primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu a seus pés e se prostrou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou: Podemos por acaso negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. Essa belíssima passagem de Atos dos Apóstolos é apenas um trecho do capítulo 10º, o capítulo inteiro para falar deste episódio em que Cornélio, um centurião romano, portanto alguém que não pertencia à comunidade nem cristã nem judaica, recebe um convite de Deus a convidar Pedro, a chamar Pedro até sua casa. E o texto vai dizer, antes que a gente lesse essa passagem, que Cornélio era um homem temente a Deus e que as suas orações tinham sido escutadas por Deus, que, portanto, ele poderia, sim, chamar Pedro, que estava em tal lugar. E ele envia, então, os seus servos a chamar Pedro, que, por sua vez, também teve a visita na sua oração de uma mensagem divina que o convidava a acompanhar aqueles homens em direção a Cornélio. Por isso que, quando começa essa passagem, vemos este homem que sai ao encontro de Pedro e se joga aos seus pés, porque talvez Cornélio imaginasse que Pedro era o enviado de Deus, como de fato ele o viu na sua oração. E quem sabe imaginasse que Pedro fosse um anjo ou algum ser celestial. E aí é quem Pedro então tira a dúvida deste homem: calma, eu também sou um homem como você. E aí tem uma outra parte dessa história que a gente não tem aqui contada na liturgia de hoje. É o momento em que Pedro comunica a Cornélio aquilo que Jesus fez, que ele passou fazendo bem, mas que depois foi crucificado por aqueles da sua época que não entenderam, e ele apareceu ressuscitado aos discípulos. E enquanto Pedro então contava, fazia o anúncio de Jesus, aqui o texto nos fala de que Cornélio e toda a sua família começa então a louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas, o que nos recorda o evento de Pentecostes, em que os discípulos também tiveram uma experiência espiritual de falar línguas estranhas, o que serviu para Pedro de um sinal de que, assim como eles tinham recebido através daquela experiência de falar em línguas, o dom do Espírito, também estava ocorrendo o mesmo com Cornélio. E assim Pedro compreende que aquilo que acontecia para eles não valia apenas
para os discípulos diretos, aqueles que tinham vindo do judaísmo e se convertiam à mensagem cristã, mas que todo aquele que fosse um homem de boa vontade, ou como queremos usar as palavras que o próprio Pedro aqui utiliza, todo aquele que teme e pratica a justiça, que teme a Deus, isto é, que vive a fé, que tem reverência por Deus, que de alguma maneira tem um respeito e uma capacidade de voltar-se a Deus pela oração, pela escuta, pela meditação, tudo isso faz o temor de Deus. E praticar a justiça nos mostra o quanto não basta os atos de fé espirituais, religiosos, de culto, é preciso que a justiça se faça, isto é, que as relações entre nós sejam justas, que entre os seres humanos, que na nossa comunidade não haja quem sofra por nenhum motivo injustiças. E é por isso mesmo que então a gente descobre que nessa passagem encontramos muitas lições que servem para todos os séculos e para o nosso também. Afinal, as nossas comunidades tantas vezes são acometidas por uma tentação de viver de maneira isolada, não acolhendo aqueles que por acaso são diferentes pelo seu comportamento, pela sua maneira de ver as coisas, e aí temos a tendência a excluir aqueles que não comungam em tudo daquilo que somos, daquilo que vivemos, mas que poderiam sim, pela sua capacidade de viver a justiça, de temer a Deus, fazer comunhão com nós todos. Então, é um convite a todos, né, a toda a humanidade, mas também a comunidade, especialmente aquela comunidade de fé, a perceber quais são os valores que realmente nos formam, nos trazem, nos colocam em comunhão com Deus. E aí vemos um Cornélio que, por ser temente a Deus e praticar a justiça, pôde ser acolhido e o dom do Espírito estava com ele. Uma visão ampla que faz com que nós tenhamos em mente logo a imagem que vem do Papa Francisco, né, que tem falado tantas vezes da necessidade que as nossas comunidades têm de abrir as portas, né, de dar uma segunda chance a todas as pessoas, de permitir, portanto, que ninguém seja excluído da comunidade cristã por causa da sua vida, dos seus erros, quem sabe daquilo que seja o seu modo de viver, mas que a todos esteja aberta a porta da comunhão com Deus, da realização espiritual de um convite que Deus nos faz, né? De buscar nele aquilo que responde ao coração humano, que é esse desejo de viver em paz, né? De criar uma comunidade humana ampla, em que a gente não precise mais falar de guerras, mas que a prepotência seja substituída por uma humildade, uma capacidade de nos reconhecermos todos irmãos, todos com mesmos direitos a viver e a ser feliz. Ninguém pode ter direito a ser rico enquanto tem outros que passam fome. Não há direito à riqueza diante da pobreza, da miséria, da morte de irmãos nossos. A gente não precisava nem ter dúvida disso, mas às vezes a gente precisa recordar que a igualdade de direitos é algo que é já decidido por Deus quando nos coloca como irmãos. Não é? Se um pai tivesse um filho que maltratasse o outro simplesmente porque se sente superior a ele, nenhum pai iria tolerar algo desse tipo. Portanto, nenhum de nós poderia se considerar superior a nenhum dos nossos irmãos, porque Deus não toleraria, não é, uma atitude como essa. É aí que então a gente entende o que o Salmo vai dizer isso. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Isto é, a justiça a qual nós somos chamados a obedecer não é a justiça humana, daquela distributiva. Eu sou herdeiro, então como herdeiro tenho direito a milhares, a bilhões, e isso tudo me faz então capaz de viver como eu quiser, porque Deus não haverá de cobrar de mim, porque eu não tenho culpa pelos pobres. E aí nós descobrimos que a justiça de Deus é de outro tipo. Nenhuma riqueza será justa, nenhum dinheiro será lícito, enquanto ele for à custa do sofrimento, da morte, da dor, da miséria, da fome, de quem nada teve. Então isso tudo faz a gente encontrar outro parâmetro, né, para a nossa fé. A fé se baseia em outros critérios. E daí pensar que a justiça divina, essa justiça de Deus, ela é superior à nossa forma de pensar a justiça. É dessa forma de pensar a justiça que vem dentro da gente a concepção de que a fonte dela é o amor que Deus manifestou por nós. É isso que a carta de São João vai nos dizer hoje. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus, conhece Deus. É a única forma da gente ter uma religião que seja autêntica, né? Verdadeira. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós.
Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. A razão do amor é a vida, não tem outra razão. E aí São João nos dá uma definição fantástica, quando ele diz: nisto consiste o amor. E aí todos nós poderíamos esperar uma definição, né? Quem sabe o modo daquelas definições que a gente encontra por aí: o amor é isso, amar é aquilo. E aí vai São João e nos conta uma história. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Nisto consiste o amor, que fomos primeiro amados por Deus. Primeiro fomos amados, e aí sim compreendemos o que significa amar. E como é que Deus manifestou o seu amor? Enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. A manifestação do amor de Deus é uma ação concreta em favor daquele que Ele ama. Então, quando dizemos que amamos, temos que pensar bem quais são as ações concretas que realizamos em favor daqueles que amamos. É somente isso que realmente conta. As palavras do vento leva, as ações é aquela que fica, que marca o coração, e que nós somos convidados a viver na fé que recebemos de que Deus nos amou primeiro, e por isso somos convidados também a receber dele a fonte do amor. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Essa passagem do Evangelho de João é um dos mais bonitos textos que nós encontramos na Bíblia. Afinal, ali temos um testamento espiritual de Jesus. Nós começamos a ler esse testamento espiritual na liturgia passada e agora ele conclui-se, portanto, com a segunda metade do capítulo 15, e que uma palavra que se repete com frequência: permanecei no meu amor. E a gente pode se perguntar o que significa isso, permanecer no amor. A palavra permanecer também é muito próxima de uma outra que diz que nós habitamos quando permanecemos em algum lugar. Permanecer em algum lugar é habitar ali. E habitar é também uma expressão que se encontra com frequência no Antigo Testamento, porque Deus habitou entre nós. O Evangelho de João começa dizendo assim, que Deus armou sua tenda entre nós, habitou entre nós. Então Deus permanece conosco e nós queremos permanecer com Ele. Essa é a relação de intimidade, de discípulo a mestre, que Jesus conclui dizendo: eu já não vos chamo servo, mas eu vos chamo amigos. E essa relação do amor ágape, né, como a gente costuma falar, do amor filia, do amor de amizade, é um jogo de palavras que aqui o Evangelho de João nos oferece para nos fazer entender que o amor ao qual nós somos chamados a viver, ele ultrapassa esse limite que nós mesmos colocamos no amor. Quando decidimos calcular o tanto de amor que queremos dedicar a alguém, ou a alguma coisa, a alguma realidade, mas de qualquer forma não podemos viver sem ele. Mas a realidade do amor é algo que precisa passar pela nossa meditação cotidiana. O que significa amar para mim? O que significa de fato que sou amado por Deus? E o que representa o mandamento: amai-vos? É possível mandar amar? É possível que alguém possa ser ordenado a amar alguém? Amar não deveria ser algo espontâneo? Em todo caso, esse é o grande desafio da nossa vida: descobrir o amor em suas várias camadas, não é? Existe uma camada do amor que é a camada superficial,
Existe uma camada do amor que é uma camada da paixão, que evapora, mas existe uma camada do amor que ela é profunda, que ela nos conecta, que ela nos leva a permanecer no outro. É essa camada profunda de amor que a gente vê aqui refletida nesse texto. Porque o exemplo que Jesus nos dá é o exemplo da sua própria vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. E aí ele diz isso para nos mostrar que a vida não é superior ao amor, mas é o contrário, é o amor que é superior à própria vida, já que Jesus abriu mão da sua vida para manifestar, para demonstrar aquilo que ele trazia dentro de si. Um amor sem medida por Deus, pelo Pai, a quem ele devotou a sua vida e a quem ele deve a missão que ele recebeu. De certa forma, nós herdamos de Jesus o amor e a missão. Da mesma forma como o Pai é a fonte do amor que brota do coração de Jesus e se expande pelo mundo pelo seu gesto de caridade, de justiça, de verdade, nós também recebemos de Jesus da mesma forma. A missão que Jesus recebe do Pai, ela se transmite a cada um de nós, compreende a realidade, a profundidade desta relação de amor que se estabelece entre nós. É algo difícil quando a gente pensa no dia a dia, porque é lógico que nós vemos no nosso cotidiano as dificuldades de manter essa decisão de amar. Até porque quando amamos a quem nos ama é muito fácil. Mas quando temos que descobrir que o amor ele ultrapassa as nossas simpatias, ultrapassa o nosso bem-querer apenas, e que o amor tem a ver com a compreensão da nossa própria existência. Eu sou quem? Eu sou alguém que foi amado por um Pai que ama, e que, portanto, Pai que ama a todos, e olho para cada um dos que sofrem, dos que penam no dia a dia, e digo, é meu irmão, e aquilo que está ao meu alcance para diminuir a pena, o sofrimento, a dor do meu irmão, eu quero fazer, porque isso agrada ao Pai. Então vejam como o amor brota do Pai, não brota de mim mesmo. Eu não seria nunca capaz de amar como Jesus ama, mas porque reconheço que a fonte do amor de Jesus é o Pai, eu posso ir a esta fonte e dizer, Pai, ajuda-me também a reconhecer em cada um dos que eu convivo um irmão meu, que eu seja incapaz de dizer uma palavra que ofende, uma palavra que mata, que eu seja incapaz de desprezar, de discriminar, de ofender, de magoar até, quem sabe, muito menos matar alguém que eu sei que é teu filho, assim como eu sou, e que tu amas como eu amo, como tu me amas. Isso tudo faz a gente descobrir, portanto, que esse texto que nós lemos vai ao âmago, né? Vai ao profundo, vai ao centro, o centro mesmo da nossa fé. Por que cremos em Jesus? Porque cremos que ele nos revela a fonte do amor e que nos faz, portanto, experimentar aquilo que ele diz no texto, a alegria plena, que a vossa alegria seja plena. Não dá para ter alegria plena quando a gente tem um irmão que sofre. Todo mundo já fez essa experiência. É fácil terminar o seu almoço se tiver alguém do vidro da janela da sua casa te observando, faminto? Não dá. Se os famintos estivessem todos à nossa porta enquanto nós almoçamos, não teríamos coragem de terminar o nosso almoço, porque nos faria mal perceber que alguém como nós sofre a fome quando a nossa mesa abunda. Por isso que a gente pode dizer, junto com a Sagrada Escritura, toda e qualquer riqueza, mesmo que ela tenha sido adquirida de modo justo, continuará injusta enquanto pessoas, seres humanos, estiverem morrendo de fome. É isso que faz a gente entender que o mundo ele é feito para que todos tenham vida, e esta vida que é dada pelo Pai, ela só vai poder alcançar a todos se a razão de mover o nosso coração em direção a esses que sofrem não for aquela mesma razão que moveu o coração de Jesus em relação a nós, que é o amor. É o amor que gere tudo, né? Sem amor nada existe, nada permanece. Por isso, permanecer no amor é permanecer na alegria plena. Que Deus possa nos ajudar, não é, a fazer esse caminho interior. É um caminho longo, de uma meditação constante. O que significa amar? O que é o amor mesmo na minha vida? Aonde que ele se manifesta? E aí eu vou descobrindo que, embora eu precise da minha experiência de vida, fazer o processo de ser amado para aprender a amar, é possível sim dar-se conta de como vivi até hoje e dizer, de agora por diante, eu quero viver de outra forma. Faço as contas com o meu passado, com a minha história, e digo como eu quero fazer daqui por diante para que o amor possa conduzir os meus atos, os meus gestos. Esse é o convite, é o convite do Evangelho de hoje. Obrigado, Senhor, pelo dom
pelo dom que é saber-se amado por Ti e experimentar dentro de nós que nada poderia nos afastar da certeza de que somos amados, embora tantas circunstâncias da vida nos façam sofrer, nos façam perder o rumo, perder o chão, mas que essa memória afetiva aqui no nosso coração nunca deve se afastar de que não somos esquecidos neste mundo por um Deus que ignorou aquilo que fez quando tudo criou, mas por um Pai que cuida, que ama, que protege e que se manifestou em Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a jamais esquecer, a jamais abandonar esta certeza. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A experiência do amor é algo que nem sempre a gente consegue fazer. Por isso a dica da semana é: como tem sido feito na sua vida essa experiência? Você, por acaso, já se deu conta de quanto é amado pelas pessoas que estão em sua volta, por aqueles a quem você, quem sabe, nem sabe que te admira e te quer bem? Faça a experiência nessa semana de buscar visitar aquelas pessoas, quem sabe, que você há muito tempo não visita e que sabe que o seu coração está ali. Faça a experiência de permanecer um tempo, de habitar o coração daqueles que te amam e que você também, quem sabe, não ame o bastante, mas que poderia dar uma chance para o amor. Façamos então dessa semana uma experiência nova de buscar exercitar no coração as oportunidades de amar e ser amado. Fica a dica. Preparando o domingo.